Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula da disciplina de Economia Industrial. E nessa aula eu quero discutir com vocês esse tema de determinantes de estrutura de mercado. E basicamente o nosso objetivo é entender as classificações de estruturas de mercado e também a relação que há entre essas estruturas e o papel das barreiras, tanto de entrada quanto de saída, que é uma coisa que a gente vai trabalhar na aula de hoje, na concentração industrial, tá? Então, eh, basicamente a gente tem esse elemento chave de concentração industrial como uma medida de avaliação das estruturas de mercado, né, no sentido de avaliar se elas são estruturas mais competitivas ou menos competitivas, de uma perspectiva mais tradicional, entendendo esse mais ou menos competitiva nesse momento, como havendo mais empresas e mais diluição no market share entre as empresas que atuam no mercado, tá. Em aulas futuras a gente vai, diferenciar um pouquinho esse conceito de concorrência e competitividade entre as empresas, porque não necessariamente quando há poucas empresas no mercado, significa dizer que elas não estão sendo competitivas entre si, né. Então, esse conceito que a gente está falando de competitivo aqui tem a ver com a modelagem mais tradicional aí da teoria neoclássica. Bom, para a gente iniciar a aula de hoje, eu trouxe esse quadro que está no livro do Scherer, sobre economia industrial, e aqui tem 4 classificações básicas de estruturas de mercado com as suas características. Então, assim, a gente começou essa disciplina fazendo uma revisão da concorrência perfeita, e a gente viu que nesse tipo de mercado haveria aí muitas empresas e o tipo de produto seria homogêneo, de tal maneira que as pessoas seriam indiferentes entre adquirir a mercadoria do da empresa A ou da empresa B, e também não haveria grandes barreiras de entrada ou de saída de novas empresas no mercado, de tal maneira que no longo prazo, né, a gente tenderia um equilíbrio aí, ah, se houvesse, né, por algum motivo, algum desvio de uma situação ótima de equilíbrio em que o preço iguala aí ao custo marginal das empresas que operam no mercado. E outro elemento chave aqui é que, como cada empresa ela, tem uma parcela pequena de mercado, tá, por mais que elas possam ser grandes empresas, produzem grandes quantidades, mas relativamente elas são pequenas ao todo do mercado, ou seja, não há concentração de mercado na situação. E, dadas outras hipóteses, o preço seria exógeno, ou seja, as empresas que operam nesse mercado, elas não escolhem o preço, elas não determinam os seus preços. O preço é dado aí pelo conjunto de produtores e demandantes, nessa ideia de ter uma dinâmica, né, de equilíbrio entre oferta e demanda. Portanto, cada empresa individualmente, ela já sabe qual que vai ser o seu preço de venda. Então, basicamente, ela vai analisar quais são as suas estruturas de custo e vai fazer um cálculo maximizador para determinar qual é a quantidade que ela vai ofertar no mercado, tá. Bom, como a gente já viu, isso é um tipo ideal, vamos dizer assim, né, não é algo que a gente encontre na realidade. O outro extremo da teoria é o monopólio, quando a gente tem somente uma, empresa atuando no mercado e também, atrelado a isso, os modelos tradicionais apresentam a hipótese de que há um único produto, tá. Então, há algum tipo de barreira de entrada, pode ser um monopólio natural, por exemplo, em que as condições técnicas faz com que seja mais racional. A gente tem uma única empresa operando no mercado, do que tenha várias, ou a gente pode ter outras barreiras de outras naturezas, tá? Como a gente vai explorar um pouquinho mais adiante nessa aula. De todas as formas, quando há uma única empresa no mercado, basicamente ela atende toda a demanda do mercado. Portanto, ela tem a capacidade de escolher não só a quantidade que ela vai produzir e ofertar, mas também determinar qual vai ser o seu preço. Portanto, a gente vai dizer que nessa situação a gente teria aqui o preço endógeno, tá? Então, essa característica aqui também vai estar presente nas outras 2 formas de estrutura de mercado, que também vai ter essa característica de que as empresas são capazes aí de determinar os seus preços, no mercado. A gente viu também a concorrência monopolística, que é a situação em que a gente tem muitas firmas, tá, a semelhança da concorrência perfeita, mas a diferença básica é que aqui o produto é diferenciado, tá. E nessa situação as empresas elas vão ter algum tipo de margem para estabelecer qual que é o seu preço, dado o grau de diferenciação do seu produto, e a percepção, né, por parte aí da demanda, de quão valioso é essa diferenciação com relação aos demais produtos que estão no mercado. E esse tipo
de estrutura, também pressupõe que a entrada e saída de concorrentes no mercado é livre, né, portanto, ela está muito mais próxima da concorrência perfeita do que de uma situação em que há poder de mercado, como no caso do monopólio, tá. Então uma diferença fundamental aqui no caso do oligopólio, é que vão predominar poucas empresas, né. Ou seja, não necessariamente que o mercado como um todo tenha poucas empresas, como eu já mencionei em sala de aula, mas pode ser que haja muitas empresas no mercado, só que poucas delas concentram a maior parte das vendas, tá. Então essa é a perspectiva que a gente vai dar para o oligopólio. E a gente pode ter o oligopólio que vai trabalhar com produtos homogêneos, então minério de ferro, aço, enfim, outros produtos como os cereais e tal. E também vai ter aí, oligopólios cujas empresas procuram diferenciar seus produtos, tá. De qualquer maneira, tá, dados uma série de fatores aqui, como as economias de escala, o tamanho do investimento inicial necessário, questões regulatórias, patentes, etc, etc, pode ser que haja barreiras de entrada, tá. Também a gente vai discutir mais para frente essa ideia de barreiras de saída. E de qualquer maneira, né, tanto a concorrência monopólística como o oligopólio, as empresas ali elas são capazes de determinar seus preços, tá. Então, principalmente no caso do oligopólio, essa capacidade de estabelecer um preço acima do custo marginal, ela vai ser maior conforme for, maior as barreiras aí à entrada de novos concorrentes, ou seja, na medida em que há mais dificuldades de entrada de concorrentes potenciais, que não estão efetivamente no mercado, maior tende a ser essa capacidade de estabelecimento de preço, até que no limite a gente, né, tenha uma única empresa e aí se assemelha a uma situação de monopólio, tá. Bom, então o que que é a concentração industrial? Que é um conceito-chave que a gente vai usar na aula de hoje. Basicamente é uma característica fundamental da estrutura de mercado e que se trata de uma forma de a gente visualizar, como que está distribuída a as vendas, né, ou a produção entre as empresas que atuam no determinado mercado relevante, tá. Então, basicamente, essa ideia de concentração industrial vai nos remeter aí para um conjunto de medidas que tentam, apresentar para a gente, de maneira gráfica, que é o que eu vou apresentar no primeiro momento, ou através de alguns indicadores, como que está distribuído aí, eh, a participação de mercado entre as empresas num determinado setor. E a gente vai começar discutindo essa ideia da curva de concentração, tá, que eu já apresento na sequência. Então, basicamente, essa curva de concentração vai traçar a participação cumulativa de mercado baseado nas vendas, classificando as empresas das maiores, as que têm maior participação de mercado, até as menores, tá. Então, se a gente tiver lá 10, 15, 20, 30 empresas, a gente vai classificar as empresas da maior para o menor, né, baseado aí no volume de vendas ou no volume de produção, e vai traçar essa curva de concentração, tá. Então aqui a gente tem 3 exemplos hipotéticos que eu estou trazendo lá do livro, do Tremblay e Tremblay, de 2012, tá, que está na página 181, que a gente tem o seguinte: bom, são 3 mercados, tá, compostos aí por 10 firmas, ou basicamente a gente está mostrando aqui os dados das 10 maiores firmas, mas de qualquer maneira, como a gente atinge 100% aqui, a gente pode entender que são só essas 10 empresas em cada mercado. E aí a gente tem 3 situações diferentes, ou 3 desenhos que aparecem no gráfico, com relação aí à distribuição das vendas entre as grandes empresas, tá. Então quando a gente olha aqui para a situação A, a gente pode interpretar o seguinte: bom, quando eu olho para a maior empresa, eu já consigo visualizar que ela tem 40% do market share, tá. Quando eu somo com o market share da segunda, a gente vem para 60, portanto ela tem aí 20% de participação do mercado, ou seja, as 2 maiores empresas já respondem por 60%. E quando a gente adiciona a terceira, a gente vem para 70, a quarta para 80 e a gente atinge, né, 100, quase 100%, praticamente 100% aqui com 6 empresas, tá. Então isso significa dizer que, nesse caso, a gente tem, comparativamente aos outros, né, às outras linhas, a linha B e a linha C, uma situação em que a distribuição do mercado ela é mais concentrada, tá? Ou seja, a gente tem uma concentração industrial maior do que comparativamente a B e principalmente a C, tá? Então, quando a gente olha para o C, por exemplo, a gente nota que a primeira empresa ela tem 20% de participação de mercado,
Mas quando a gente adiciona a segunda, a gente vem para algo um pouco abaixo aqui de 40%, a terceira vem para um pouco acima de 50% e assim sucessivamente, tá. Então a gente vai atingir o 100% do mercado com 8 empresas aqui, tá. Então, também é um mercado concentrado, relativamente concentrado, tá, mas numa intensidade menor do que quando comparado aqui com, ah, o mercado A, tá. Bom, no caso do mercado C, a gente tem uma situação em que há uma distribuição, equitativa entre as 10 empresas, tá, ou seja, eu começo com 10% e termino com 100% de maneira linear, de maneira que eu vou somando, tá, o market share das empresas, eu vou acumulando, eu vou subindo de 10 em 10 aqui, tá. Então essa linha reta aqui está mostrando uma situação em que, todas as empresas têm a mesma participação de mercado, tá. Então essa seria uma situação, muito mais próxima da concorrência perfeita do que, de situações de oligopólio, como a que a gente está discutindo aqui. Bom, então, só para recapitular, a concentração industrial ela se refere à medida, né, em que a produção ou as vendas de uma indústria são distribuídas entre as empresas que a compõem, né. Então essa ideia de indústria é a ideia de um conjunto de empresas que oferecem produtos que são substitutos entre si num determinado mercado, tá. Então quando a gente está falando da indústria, basicamente a gente está falando pelo lado da oferta, dentro de um mercado que a gente está avaliando. Então, basicamente, a gente pode entender que a concentração industrial, ela busca avaliar o grau de dominação, né, de um pequeno número de empresas em relação ao total, né, que está atuando num determinado setor. E aí a gente tem, alguns indicadores, né, que são utilizados na prática. Na aula de hoje eu vou apresentar apenas 2 deles, que são os mais utilizados, tá. O primeiro deles é a razão de concentração, e a gente acaba usando a sigla em inglês, para denominar essa variável, que é o concentration ratio, tá. E basicamente, essa razão aqui é a soma da participação de mercado das K maiores empresas em uma indústria, tá. Então esse K aqui é um número que a gente determina para avaliar quais são aí as top 5, top 10, né, de um determinado setor. Via de regra, a gente usa CR4, ou seja, a participação das 4 maiores empresas do mercado, e quando há, uma distribuição um pouco mais, equilibrada, a gente usa o CR8, tá. Então são práticas aí comum, principalmente do ponto de vista da avaliação da defesa da concorrência. Então aqui, basicamente, né, o CR vai ser dado, então, pelo somatório, né, de 1 até K, vamos supor que seja 4, da participação de mercado em percentual aqui de cada empresa num determinado período de tempo, tá. Então, basicamente, a ideia é que quando esse indicador CR se aproxima de zero, tá, eh, significa dizer que a gente está aumentando o número de empresas, que têm tamanhos equivalentes, ou que têm participação de mercado equivalentes, tá. Então, quanto maior o número de empresas no mercado e se elas têm uma participação equitativa, né, há uma tendência de que esse indicador vá a zero, tá. Então isso, nos aproximaria daquela classificação que a gente apresentou no segundo slide, que era da concorrência perfeita, tá. Por outro lado, na medida que o coeficiente de concentração aqui, se aproxima de 1, tá, a gente vai chegando a uma situação extrema que seria o monopólio, né, ou seja, se eu somar, as 4 maiores, por exemplo, né, e der 100%, eu não consigo necessariamente visualizar, se eu tenho só essa informação, se se trata de um oligopólio ou de um monopólio, tá. Mas como a gente precisa, né, das informações, pelo menos das maiores empresas, para calcular esse indicador, eu já consigo visualizar se, através daquela curva de concentração, se a primeira empresa, ela domina 100% ou próximo de 100% do mercado, tá. Isso já daria aí uma conotação, de um mercado em estrutura de monopólio. Bom, o segundo indicador que, muitas vezes é considerado mais adequado, embora ele seja um pouco mais difícil de calcular, por conta da disponibilidade de dados, é o índice de Herfindahl-Hirschman, tá. Então, basicamente, esse índice, ele é a soma do quadrado da participação de mercado de todas as empresas em uma indústria, tá. Ou seja, a diferença do CR4, por exemplo, que eu preciso só dos dados das 4 maiores empresas, no caso do índice de Herfindahl-Hirschman, eu preciso
dos dados de venda ou de faturamento de todas as empresas do mercado para que eu possa calcular então o indicador, tá. Então claro, esse indicador ele tem uma vantagem, que eu estou olhando a distribuição entre todas as empresas e não só o acumulado entre as 4 primeiras ou as enfim, as 8 primeiras, classificadas aí, num determinado mercado, tá. Então, basicamente a gente tem aqui o somatório do quadrado das participações de mercado e quando a gente tem, né, esse HHI próximo de zero, a gente vai dizer que o mercado ele é mais competitivo ou menos concentrado, tá. E quando ele se aproxima de um ou de 10.000, eu já explico por quê, a gente vai dizer que ele é um monopólio, tá. Então, assim, por que que ele pode chegar a 10.000? E basicamente a gente trabalha assim, do ponto de vista da análise da concorrência, é porque, em vez de usar a participação de mercado em decimal, a gente usa em pontos percentuais. Então, por exemplo, vamos supor que a primeira empresa lá tenha 10% de participação do mercado. A gente pode calcular como 0,1, tá, então se a gente levar ao quadrado, isso vai ficar 0,001, ou a gente pode usar como 10, tá. Então tem 10%, 10 ao quadrado vai dar 100. E aí somando tudo, a gente pode chegar no limite a 10.000. Ou seja, se eu tenho lá uma única empresa que domina todo o mercado, então ela vai ter 100% da participação do mercado, tá. Então se eu calculo, em pontos percentuais, 100 vezes 100 vai dar 10.000, tá. E aqui o importante é a gente comparar então as faixas através do resultado, né, desse cálculo, para determinar se a gente está diante de um mercado menos concentrado, portanto mais concorrencial, ou um mercado mais concentrado e, portanto, onde há poder aí de monopólio por parte das empresas. Então, baseado aí em algumas legislações, lei antitrust dos Estados Unidos, a brasileira também, basicamente a gente diz o seguinte: quando o resultado desse cálculo for menor do que 1.000 pontos, né, considerando que a gente está fazendo cálculo por pontos percentuais, o mercado não é concentrado, tá? Então ele vai estar, a gente pode considerar que ele é um mercado competitivo. Quando ele está entre 1.000, tá, e abaixo de 1.800, a gente vai dizer que esse mercado já se encontra moderadamente concentrado. E acima de 1.800, então de 1.800 até 10.000, tá, a gente vai dizer que esse mercado é altamente concentrado. Aqui a gente tem um exemplo, né, que basicamente são os dados daquelas curvas que eu apresentei para vocês, onde a gente tem lá os dados, né, de faturamento, aqui são dados de produção, das empresas que compõem o setor A, o setor B e o setor C, tá? E aqui a gente tem o cálculo do market share, tá? Ou seja, aqui são valores em 1.000.000 de unidades aqui, e aí a gente tem o total da produção da indústria, tá? Então a gente vê que no primeiro caso, a gente tem só 6 empresas no mercado. No segundo, a gente tem 8 empresas. E no terceiro, a gente tem 10 empresas, sendo que aqui há uma distribuição mais equitativa, né, entre todas elas. Aqui as 4 primeiras têm uma participação equivalente, depois as 4 seguintes também, só que menor do que as 4 primeiras. E a gente tem uma distribuição mais desigual no caso A, tá? Então aqui a gente tem tanto o market share percentual, que é necessário para calcular o CR4, nesse nosso exemplo, como também o quadrado em em pontos percentuais desse market share, né? Então, ou seja, 40 vezes 40 dá aqui 1.600, 20 vezes 20 dá 400, 10 vezes 10 dá 100 e assim sucessivamente para cada participação de mercado das empresas que a gente elencou, de maneira decrescente daquela que tem maior participação para menor participação, tá? Então aqui embaixo a gente tem o número de empresas em cada setor e também qual é, o índice CR4. Então a gente pode observar o seguinte, bom, a indústria A e a indústria B, elas apresentam um CR4 equivalente, tá? E a indústria C, ela tem um CR4 que é de 40%. Portanto, quando eu olho para a indústria A e para a indústria B, se eu uso somente o CR4, eu vou dizer que ambas são igualmente concentradas, tá certo? Porém, né, a gente consegue observar que a distribuição aqui em A, ela é muito mais concentrada do que em B, tá? E aí, o índice de Herfindahl-Hirschman, tá, medido aqui em... Opa, deixa eu só voltar aqui que eu acelerei demais. Em pontos percentuais, permite a gente visualizar que, no caso da indústria A, a gente tem uma concentração maior. Por quê? Porque a primeira firma ela tem 4,8 e a segunda tem a metade, e a terceira tem um quarto, né?
e a quarta também tem um quarto com relação à primeira, né. As outras assim sucessivamente. Então ela é um pouco diferente da indústria B, porque no caso da indústria B, as 4 primeiras elas têm uma distribuição igual, né, da participação de mercado, eh, relativamente entre si, né. Portanto, esse desequilíbrio que há em A faz com que o índice de Halfdan-Richman seja maior. Portanto, aqui a gente consegue visualizar como o CR4 ele é limitado, porque se eu comparo 2 indústrias, né, que têm o mesmo CR4, eu posso chegar à conclusão de que elas são igualmente concentradas, né. E não é verdade nessa situação, sendo que a indústria A, ela é mais concentrada que a indústria B, e claro, ambas são aqui mais concentradas do que a indústria C, tá. Então aqui a gente também consegue visualizar no caso da indústria C, que quanto mais empresas há, também pode haver uma tendência aí de menor concentração de mercado. Mas é claro, importa a quantidade de empresas que atuam no mercado e importa também que haja uma divisão mais equitativa entre as empresas que atuam nesse mercado, para que a gente possa então considerar que é um mercado não concentrado ou um mercado competitivo. Bom, aqui é um outro exemplo só para complementar, que apesar dessa problemática, vamos dizer assim, do indicador do CR4, muitos estudos mostram que pode haver, né, uma certa correlação entre as 2 coisas, ou seja, mercados que têm o CR4 alto tende a ter também um HHI alto, tá. E a gente pode usar também ambos os indicadores para avaliar como é que evolui a estrutura do mercado ao longo do tempo, tá. Então aqui a gente está olhando dados do mercado americano, né, da indústria cervejeira, de 47 a 2008. Então a gente pode ver que lá no comecinho, vou pegar o índice de Halfdan-Richman, tá, ele era bastante próximo de zero aqui, e ele vai chegando lá aos 40 pontos aqui. Já olhando pelo CR4, que é um pouco mais intuitivo, a gente tinha aqui as 4 maiores empresas, da indústria americana respondiam por menos de 20%, de participação de mercado. E isso atinge, tá, um grau de participação acima de 90%, do mercado em 2008. Tá? Ou seja, não necessariamente todas as indústrias apresentam essa tendência de crescimento da concentração ao longo do tempo, mas esse exemplo que a gente está trazendo aqui do livro de Tremblay e Tremblay, está mostrando isso. Né? Ou seja, nessa indústria, nos Estados Unidos, a tendência de longo prazo foi de concentração de mercado, por uma série de fatores: fusão, aquisição, ganhos de participação por economias de escala e escopo, por inovação, diferenciação de produtos, tá? Por uma estratégia agressiva de propaganda, de desenvolvimento de canais de distribuição, etc, etc. Tá? Então, na verdade, há acho que isso é um recado da nossa disciplina, há uma postura ativa das empresas, uma conduta no sentido de conseguir ganhar participação de mercado, desenvolver vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes para dominar o mercado. Ou seja, a dominância de mercado permite a elas produzirem lucros extraordinários ou lucros econômicos positivos no longo prazo também, né. Então isso um pouco que contradiz a ideia da teoria neoclássica, principalmente do modelo de concorrência perfeita, de que há uma tendência de anulação dos lucros econômicos, e aí prevaleceria no longo prazo apenas os lucros normais. Tá? Então, o que a gente está visualizando, através de alguns exemplos empíricos como esse, que é o contrário, né? Há uma tendência aí de geração de lucros econômicos positivos no longo prazo, tá? Por conta da concentração industrial que ocorre aí em diversos mercados, que vai configurando essa estrutura de mercados em oligopólio. Bom, então, esse elemento aí da concentração está, obviamente, relacionado aí com a questão das condições de entrada, ou seja, as condições de entrada de novas empresas no mercado determinam, né, se o mercado será mais ou menos concentrado. Aqui a gente tem algumas definições clássicas, né? Então a primeira delas é do John Bain, que eu já apresentei em sala de aula, que define a barreira de entrada como uma condição de mercado que eleva os custos de entrada, tá? De forma que cria lucros econômicos de longo prazo para as empresas estabelecidas. Né? Então um pouco essa ideia que eu comentei no gráfico anterior. Então basicamente, todo tipo de barreira ou de ação, pode ser uma conduta, ou pode ser um elemento mais natural, que eu já vou desenvolver mais para frente, que faz com que os custos de entrada fiquem maiores
para quem está fora do mercado, tá. E isso faz com que haja uma perpetuação da posição dominante das empresas que já estão estabelecidas, e isso vai criando, no longo prazo, esses lucros extraordinários ou lucros econômicos positivos. Já o Stigler argumenta que só haverá barreiras de entrada se esse custo de entrada para as novas empresas é maior do que foi para as que se estabeleceram antes, né. Então a ideia é que as empresas que se estabeleceram por primeiro, elas tiveram um determinado custo de entrada, mas à medida que elas vão ganhando participação de mercado, por exemplo, através das economias de escala que elas vão tendo, ou pelos investimentos que elas fazem em publicidade, propaganda, criação de uma marca, isso cria para as empresas que vão entrar depois um custo de entrada muito maior, tá. Então basicamente essa é a ideia que está por trás aqui das barreiras de entrada na concepção do Stigler, que basicamente complementa a proposição do Joe Bem, tá. E também, o von Weizsäcker, tá, vai definir uma barreira como uma limitação de entrada, né. Seja qual for essa limitação de entrada, mas que ela é socialmente indesejada, tá? Ou seja, um pouco também dentro daquela perspectiva mais neoclássica, de que o desejado é aquele que aumenta o bem-estar social, medido ali pelo somatório dos excedentes do consumidor e do produtor, tá? Então, quando a gente tem limitação de entrada, a gente vai ter uma condição subótima, a gente vai ter aquela ideia do peso morto, em que a gente perde, né, bem-estar social. Por outro lado, né, também vai ser reconhecido que haverá algumas barreiras, e elas tendem a ser temporárias, como no caso das patentes, que elas podem ser socialmente desejáveis se promovem inovação tecnológica, ou seja, esse é o caso do medicamento. Bom, as empresas farmacêuticas investem na descoberta de um determinado medicamento para tratamento de um câncer. Tá bom. Então, como elas gastaram muito dinheiro nisso, a patente ela visa dar exclusividade de mercado por um determinado período de tempo, hoje em dia 20 anos, para que ela possa recuperar esse investimento, né. Caso contrário, ela não teria incentivo a fazer a pesquisa científica para desenvolver esse tipo de solução, porque poderia ser copiada facilmente, né. Então todos os custos que ela incorreu para desenvolver o medicamento, as outras empresas não teriam, basicamente só copiariam a sua formulação química e colocariam no mercado, tá. Então, nessa perspectiva, em algumas situações, as patentes elas podem ser, barreiras de entrada que conformam aí algo que é desejável do ponto de vista social, tá. Embora esse seja um debate aí controverso, né, mas vamos aceitar essa hipótese aqui por enquanto. Bom, então assim, a gente pode entender as barreiras de entrada como qualquer limitação à entrada que afasta a estrutura do mercado daquela que seria no mercado competitivo, tá. Ou seja, isso traz como consequência que o número de empresas competindo no mercado é menor do que seria no mercado daquele tipo ideal, né, da concorrência perfeita. Além disso, a teoria dos mercados contestáveis, de Bauman e outros colegas, da década de 80, eh, sugeriu que as barreiras de entrada também estão relacionadas a uma barreira de saída, que está vinculada com essa ideia de custos recuperáveis do John Sutton, que eu já vou desenvolver um pouco mais adiante, que basicamente são despesas, né, que não podem ser recuperadas se a empresa que está fora do mercado ela entra, mas por algum motivo ela resolve abandonar o mercado porque deixou de ser lucrativo, principalmente em função da reação daquelas que já estão estabelecidas, tá. Esses investimentos, né, que são realizados e que se constituem aí custos recuperáveis, geralmente estão relacionados a uma requisição inicial muito grande de capital inicial, ou seja, tem que investir muito na construção da fábrica, na compra de equipamentos, etc, etc, no desenvolvimento da marca, investindo em publicidade, ou seja, você tem um custo muito grande para você entrar de maneira competitiva no mercado, mas por outro lado, né, também você assume muitos riscos, ou seja, os riscos de que você não atinja um volume de vendas suficientemente grande para que justifique todo o investimento realizado, tá. E principalmente quando há economias de escala no setor, os custos de produção que a gente vai atingir provavelmente serão maiores do que aqueles que já estão estabelecidos no mercado e já têm um market share grande, tá. Então isso cria dificuldades competitivas para as empresas que estão de fora, tá. Então nesses casos, né, já antecipando esse tipo de coisa, a viabilidade do novo empreendimento, tá, ela pode ser comprometida. Então as empresas, né, podem, avaliar o seguinte: "Bom, eu para entrar nesse mercado vou ter que investir um monte,
mas eu não tenho segurança de que eu vou recuperar esse investimento. Portanto, eu não consigo sair desse mercado caso, né, haja uma retaliação, as condições não sejam favoráveis, sem incorrer num prejuízo, muito grande, tá. Ou seja, então eu não teria como recuperar os investimentos. Isso caracterizaria aí um conjunto de custos irrecuperáveis, né, que no inglês a gente encontra com essa expressão sunk costs. Bom, a gente, pode classificar aqui as barreiras, né, de entrada em 2 naturezas, né. Primeira seriam as barreiras exógenas e depois as barreiras endógenas, tá. As barreiras exógenas, basicamente, são aquelas que cada empresa que está atuando no mercado, ela não tem nenhum controle sobre elas, tá. Nem mesmo quem está de fora, enfim, não depende do controle das empresas que estão competindo. E basicamente elas derivam aí de condições básicas de oferta e demanda, tá. Por exemplo, no caso da demanda, eh, tamanho da demanda, se vai ser uma demanda permanente, se vai ser uma demanda maior ou menor, não depende muito das empresas, depende das condições, né, dos clientes e fornecedores, das suas preferências, do seu nível de renda, nível de emprego, etc, etc, tá. Então, o mercado ele vai ser maior ou menor, dependendo de fatores que fogem do controle da empresa. Do lado da oferta, né, também os custos de produção e qual que é o investimento necessário para você começar a operar, depende de qual é a tecnologia de produção. Ou seja, bom, para produzir aço para vender no mercado internacional, eu tenho que ir lá construir uma usina com um alto forno, que envolve um conjunto de técnicas específicas e que só é viável se eu produzir em grande escala. Então é uma condição básica, ou seja, não é que uma empresa desenvolveu necessariamente essa tecnologia e barrou as demais, e as outras poderiam entrar com tecnologias alternativas. Não, a condição mais racional e econômica de produção é dado por uma determinada tecnologia ou por um conjunto de tecnologias próximas. E isso já vai determinando as condições básicas, ou seja, não é porque uma empresa está estabelecida que ela determina isso de maneira estratégica. Também a gente pode ter outros elementos, como a regulação econômica, tá? Ou seja, proteção comercial, regras de entrada, limitação de concessão, de serviços públicos, por exemplo, tudo isso vai, criando aí algumas barreiras que não estão sob o controle das empresas, ou seja, existe um agente externo, que é o governo nesse caso, que vai determinando quais são as possibilidades, quem pode entrar, quem não pode, tá. Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte: a gente tem as barreiras naturais, que são exógenas, né, as 2 são exógenas aqui, que derivam das condições básicas da economia, né, essas condições básicas de oferta e demanda, que estão lá no paradigma estrutura, conduta, desempenho, e barreiras legais, que são derivadas aí de uma série de restrições impostas pelo governo, tá. Bom, para nós o que mais interessa, obviamente, são as chamadas barreiras endógenas, que também são ditas como barreiras estratégicas de entrada, ou seja, são aquelas que estão sob o controle das firmas e são elaboradas por elas para barrar a concorrência potencial, tá. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de barreiras que são criadas. Uma delas seria a prática de preços predatórios, ou seja, à medida que uma empresa entra no mercado, ela pratica preços predatórios, né, reduzindo sua margem ou mesmo praticando dumping, que seria uma situação ilegal, mas de todas as formas, esse tipo de conduta visa expulsar, né, o novo entrante do mercado. Além disso, a gente vai ter outros investimentos que são feitos, por exemplo, em publicidade e propaganda, para o desenvolvimento de uma marca, para criar fidelidade no cliente, para atribuir essa noção de qualidade com o seu produto. Pode também investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorias de processo ou de produtos, tá. Enfim, pode investir em capacidade excessiva ociosa. Então esses aqui são elementos, né, os 2 primeiros, de diferenciação de produto, e esse aqui seria no sentido de fazer um alto investimento à frente do crescimento da demanda, justamente com o objetivo de que se há entrada de concorrente no mercado, né, essa empresa ela aumentaria a sua produção e colocaria esses produtos no mercados com o intuito de forçar a queda dos preços, né, pelo aumento da oferta. Então isso aqui, de alguma maneira tá vinculado, né, é só uma estratégia complementar à ideia de preços predatórios, ou seja, ela com a capacidade produtiva excessiva, né, operando de maneira ociosa, ela tem essa capacidade também de responder aumentando aí as quantidades produzidas, né. Em algumas situações, esse aumento da produção em resposta à entrada de um novo concorrente,
faz com que ela, tenha custos ainda menores de produção, tá. Então isso também vai aumentando a vantagem de custo dela, tá. Então uma série de razões aí, ela pode estar operando de maneira estratégica com capacidade produtiva excessiva. A gente pode ter também os contratos de exclusividade, ou seja, então eu fecho contratos de exclusividade com meus fornecedores, com os meus distribuidores na frente da cadeia, e isso faz com que seja mais difícil para o meu concorrente obter os insumos do meu fornecedor, porque ele está fechado comigo, ele vai ter que achar outros fornecedores, talvez a qualidade e o preço não seja equivalente, então isso me dá uma vantagem competitiva. E também eu posso barrar a entrada a determinados canais de distribuição, ou canais de venda, porque eu tenho contratos de exclusividade, tá. Então, o meu concorrente não consegue vender lá, porque eu tenho contrato de exclusividade com uma rede de supermercado, com uma rede de restaurantes, enfim, né, onde eu estou vendendo os meus produtos. Patentes e outros direitos de propriedade intelectual, então, sei lá, um copyright, eh, um código de computador, etc, né, tem vários tipos de direitos de propriedade intelectual, eles também criam barreiras aí à entrada, ainda que elas tendam a ser temporárias, mas elas criam barreiras de entrada, para novos concorrentes. E também, há muitas práticas que as empresas adotam, que elas vão impondo custos para o consumidor de troca, né. Então, por exemplo, você vai fazer um plano numa academia e a academia ela te oferece um preço mais interessante, desde que você cumpra lá a sua fidelidade de 12 meses. Se você sai e vai para uma outra academia, no prazo inferior a 12 meses, você vai ter um custo de troca que é pagar, por exemplo, 3 mensalidades a mais, como uma forma de multa por romper esse contrato. É. Algo similar acontece aí nos planos de operadoras celulares, etcétera. Então, as empresas elas também procuram adotar estratégias de que elas oferecem algum tipo de vantagem, inclusive financeira, para o consumidor, mas caso ele queira trocar, para o concorrente, ele tem um custo de saída, tá. Então esse custo de saída, na literatura é chamado de custo de troca. Então isso também é uma prática para tentar evitar que, o consumidor mude para a concorrência, né. Então isso vai criando uma barreira, que ela é menos efetiva, mas funciona, né, em alguma medida, para a entrada de novos concorrentes no mercado. Bom, complementando, essa aula, acho que é interessante também falar um pouquinho da teoria dos custos recuperáveis de Sutton, né, como eu já havia mencionado, é que é basicamente essa ideia de que, eh existem custos ali que, se a empresa ela tem que incorrer nesses custos para poder entrar no mercado, talvez se, os lucros dela forem abaixo do esperado, ela não consiga se manter no mercado, ela tem que abandonar, ela também não consegue recuperar esses custos, tá. Então, a literatura mostra muito também gastos, por exemplo, associados com pesquisa e desenvolvimento, gastos com publicidade e propaganda, né, que são elementos necessários na concorrência, principalmente quando a gente tem produtos diferenciados, mas que eles não são recuperáveis, né, são claramente não recuperáveis. Em algumas situações, por exemplo, fiz um investimento, na construção de uma planta produtiva, e aí, bom, eh, é claro que não é tão imediato, talvez não tenha tanta liquidez, mas eu consigo vender de alguma forma, né, eu construí a planta lá, eu vou sair do mercado, eu posso tentar recuperar esse custo, ou pelo menos parcialmente esse custo, vendendo a planta, tá. Um exemplo nosso aqui no caso do Paraná foi, no final dos anos 90, início dos anos 2000, através do regime automotivo brasileiro, que era uma política industrial que vigorava na época, a entrada de várias novas montadoras no mercado. E a gente teve a construção de uma fábrica da Chrysler, em Campo Largo, aqui no Paraná, só que ela entrou no mercado e não durou um ano. Produziu lá uma meia dúzia de carros e decidiu sair do mercado, tá. Então, o que que aconteceu com aquela fábrica? Bom, uma dificuldade danada, porque era uma fábrica desenhada para, fabricação de automóveis, e no final das contas ela acabou sendo destinada para uma outra empresa comprou aquele espaço para a produção de motores, mas não eram motores de veículos, mas eram motores aí para outros fins, tá. Então, estou usando esse exemplo só para ilustrar que, às vezes os custos, né, de investimento na estrutura física da empresa, que compõe ali os ativos fixos, né, da organização, eles podem ser parcialmente ou integralmente recuperados, porque há mercado para isso, tá. Mas nem sempre é o caso, né. Se os ativos forem muito específicos para um determinado fim, pode ser que a empresa ela fique anos, para conseguir vender
esses ativos para outra organização, tá. Bom, isso só para ilustrar o que são aí os chamados custos recuperáveis. Então aqui a gente tem, uma ideia de modelagem, da teoria do Sutton, em que ele, de maneira simplificada, supõe que as empresas competem aqui em 2 estágios, tá. No primeiro momento, elas devem decidir se entram ou não no mercado, tá, o que requer aí um custo recuperável de implantação. E no segundo, elas competem, né, ou por volume de vendas ou por preços, tá. Então, um pouquinho do que a gente viu na aula lá de vantagens competitivas, elas vão apostar num caminho ou no outro para tentar ganhar participação de mercado, né, ou ganhar pela margem de lucro, como seja. E aí, o Sutton vai dizer o seguinte: bom, há duas possíveis configurações de mercado, tá? Aquela cujos custos recuperáveis são exógenos, né, que estão vinculados aí àquelas ideias de barreiras naturais ou às condições básicas do mercado, ou mesmo as barreiras regulamentares, né, ou impostas pelo governo, e tem aquelas que são aquelas estruturas de mercado cujos custos recuperáveis são endógenos, ou seja, elas decorrem de barreiras estratégicas das organizações. Foi aquelas que eu mencionei agora há pouco. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: bom, quando a gente tem custos recuperáveis exógenos, tá, a gente vai ter uma relação entre a concentração do mercado, pode ser calculado aqui pelo índice de Herfindahl-Hirschman, e também o tamanho do mercado aqui, que está dado pelo total da receita, o total do faturamento do mercado. Então, geralmente a gente mede o tamanho do mercado pelo somatório aí das vendas, né, ou pelo somatório das compras, que é a contraparte, de um determinado produto, tá, ao longo do tempo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para nós, né, a partir dessa ideia, é o seguinte: olha, quando a gente tem custos recuperáveis exógenos, né, que é dado pela tecnologia, na medida em que eh, esses custos recuperáveis são maiores, né, vai ter um aumento aí da concentração de mercado, tá. Bom, por outro lado, o aumento do tamanho do mercado tende a reduzir a concentração, ou seja, na medida que o mercado aumenta, né, essas questões que são mais básicas, dadas pela tecnologia de produção, que tem que ser em alta escala, pelo tamanho do valor do investimento inicial, enfim, né, essas coisas mais básicas, elas tendem a ser menos importantes e isso vai abrindo espaço para que mais empresas entrem no mercado. Ou seja, se economias de escala são importantes, bom, mas se o mercado é muito grande, isso abre espaço para que novas empresas entrem e consigam atingir a escala mínima de eficiência, por exemplo. Tá? Um pouco essa a ideia. E uma coisa que é um pouco contraintuitiva nessa ideia dele é que quando há competição acirrada, tá, isso reduz a margem de preço-custo, tá, e isso faz com que aumente a concentração, tá, no longo prazo. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: bom, eh, se as empresas competem muito entre si, né, e inclusive competindo via preços, no longo prazo, muitas empresas vão resolver deixar o mercado, porque já os lucros econômicos não são significativos e elas estão incorrendo em custos de oportunidade. Então elas abandonam o mercado para investirem em outros setores de atividade, tá. Então isso, faria com que no limite, quando a concorrência é muito acirrada, principalmente via preço, isso reduz a margem preço-custo, e aí muitas empresas decidem abandonar. Então a gente teria daí um movimento contrário de, aumentar a concentração, tá. Então claro que esses efeitos eles têm que ser balanceados, você tem uma tendência de concentração na medida que os custos irrecuperáveis são maiores, tem uma tendência de desconcentração à medida que aumenta o tamanho do mercado, e você tem uma nova tendência de concentração na medida em que a competição se torna muito acirrada, tá. Bom, no caso dos custos irrecuperáveis endógenos, ou seja, que são aquelas barreiras estratégicas de entrada, o Sutton vai dizer o seguinte: bom, nesse caso, a relação ela não é tão clara. A gente vai ter um piso, e não baixa daquilo, em termos de consideração de mercado, porque as empresas ativamente estão agindo para evitar que haja novos entrantes e, portanto, elas conseguem, através disso, manter um certo nível aí de concentração, industrial, tá. Então o que ele está dizendo é o seguinte: bom, o aumento do tamanho do mercado não reduz a concentração abaixo do limite inferior. Então, por mais que o mercado aumente, essas empresas vão ocupando espaço. Porque elas trabalham com, por exemplo, né, com capacidade de produção ociosa, então elas conseguem ampliar a venda,
porque elas adotam outro tipo de estratégia de participação de mercado, através de preço, através, né, de diferenciação de produto, e assim sucessivamente. Então elas vão ocupando esse espaço. Então o que ele vai dizer é o seguinte, ó, o crescimento da demanda induz as firmas a melhorarem a qualidade do produto, o que faz, né, por sua vez, isso aqui está faltando um complemento, que faz aumentar os custos recuperáveis e tende a reduzir os lucros, né? Principalmente, claro que quando você investe em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, você está pegando uma parcela do seu lucro e você está gastando com coisas que você não sabe se vai funcionar ou não. Então isso também reduz o lucro de quem está estabelecido. Mas também, como os custos irrecuperáveis aumentam, ou seja, uma empresa que vai entrar no mercado, ela tem que também investir em pesquisa e desenvolvimento, em publicidade, propaganda, desenvolvimento da marca, etc, etc. Isso aumenta os custos iniciais, os custos de entrada dela, e, portanto, reduz o lucro esperado, né, ou a lucratividade esperada com relação à sua entrada no negócio. E, portanto, né, essa combinação de coisas pressiona para a concentração de mercado. Nesse caso aqui a gente teria, né, à medida que o mercado aumenta, uma tendência de redução da concentração até um determinado limite, a partir do qual há uma tendência de estabilidade na participação de mercado e na liderança dessa participação de mercado entre as empresas que compõem um determinado setor. Bom, então, para concluir, né, dessa ideia, existe o teorema do limite de Sutton, que diz o seguinte: quando os custos recuperáveis são exógenos, a concentração industrial tende a zero conforme aumenta o tamanho do mercado, né? Ou seja, isso traz como consequência, até através de trabalhos empíricos, né, que foram levantar dados para confirmar essa hipótese, de que quando os custos recuperáveis são exógenos, a concentração é maior em países pequenos, tá? Ou seja, porque o tamanho do mercado é pequeno. E ela tende a ser menor em países grandes, porque aí, como o mercado é maior, então isso viabiliza, tá? Por exemplo, por através da economia de escala, se é um elemento exógeno da tecnologia de produção, que é um elemento dado, e não buscado estrategicamente por parte das organizações, isso então vai abrindo espaço para que mais empresas possam entrar no mercado, tá? Agora, quando os custos irrecuperáveis são endógenos, resultados aí das barreiras estratégicas, que são impostas aí pelas empresas que já estão no mercado, a concentração industrial ela converge para um limite inferior, mas esse limite é maior do que zero, tá? E às vezes é muito maior do que zero. Então a concentração, ela não se altera substancialmente de acordo com o tamanho da economia de um país, tá? Então, quando há esse tipo de custo irrecuperável, através das barreiras endógenas, a estrutura do mercado tende a ser parecida num país pequeno, com um mercado pequeno, comparativamente com um país grande, tá? Então esses são resultados aí de alguns estudos empíricos do Sutton e de outros economistas. Bom, então fazendo uma síntese assim de qual era o objetivo da aula de hoje, basicamente a gente discutiu essa relação entre estruturas de mercado e concentração industrial e, de ponto de vista prático, a gente usa medidas de distribuição da produção ou do faturamento, como o CRK, geralmente é o CR4, e o índice de Herfindahl-Hirschman, para definir a estrutura do mercado, se ela é mais concentrada ou menos concentrada. E a gente viu também que, com relação às barreiras de entrada, né, elas podem ser exógenas, ou seja, que são ou são alheias, né, à vontade aí das empresas estabelecidas, ou elas são endógenas, que são resultados aí da conduta estratégica das incumbentes, né, que são as já estabelecidas no mercado, para evitar a entrada de concorrentes, tá? Então a gente pode ter essas duas características aí de barreiras de entrada, tá? E claro, do ponto de vista da competição, esse aqui o tipo de barreiras endógenas são mais relevantes. E os custos recuperáveis, né, que é um outro elemento que a gente pode dizer de barreira de saída, que é o fato de que se uma empresa entra no mercado, mas ela tem esses custos recuperáveis, não é fácil para ela sair. Ou seja, ela pode ter a tendência de querer permanecer no mercado até recuperar seus investimentos. E não necessariamente ela vai conseguir isso, tá? Então, eh, por conta dessa natureza, ela já estrategicamente vai pensando de antemão, antes de entrar no mercado, se ela vai entrar ou não, dependendo da existência ou da possível existência de custos recuperáveis. Então isso cria também uma dificuldade de saída do mercado, ou seja, um pouco disso está vinculado com essa ideia da teoria dos mercados contestáveis, que seria a possibilidade de uma empresa entrar no mercado, né, contestar uma parcela do mercado, mas se ela sofre algum tipo de retaliação, ela sai facilmente, né. Isso tem a ver com essa ideia da teoria dos mercados contestáveis,
que seria a possibilidade de empresas que estão fora do mercado adotarem uma estratégia do inglês hit and run, que seria bater e correr, né, ou seja, bom, se as empresas que estão no mercado estão cobrando preços abusivos, empresas de fora entrariam no mercado, oferecendo produtos a preços mais baixos, e aí as empresas que já estavam estabelecidas teriam que reagir. Elas reagiriam baixando os preços dela. Bom, mas nesse período de tempo, a empresa que entrou teria, gerado algum tipo de lucro, e se ela não tem custos de saída, né, esses custos recuperáveis, ela sairia do mercado e teria feito ali um pequeno lucro de curto prazo, tá. Bom, mas isso é mais teórico do que prático, porque vários setores de atividade vão apresentar necessariamente os chamados custos recuperáveis e, portanto, eles são uma espécie aí de barreiras de saída, vamos dizer assim, mas que também pesa na hora de avaliar se a empresa que está fora do mercado vai entrar ou não. Bom, eu deixo também aqui algumas questões para reflexão. A primeira delas é como é que o índice de Herfindahl-Hirschman pode ser utilizado para identificar potenciais problemas de concentração no setor, né? Então, um pouquinho para vocês entenderem aí a dinâmica e a interpretação desse indicador. Em que situações o crescimento do mercado reduz a concentração industrial e quando ele não tem esse efeito, tá? Então, a gente discutiu isso nessa aula, é importante vocês terem isso em mente. Como a existência, né, de barreiras estratégicas pode influenciar a inovação tecnológica dentro do mercado oligopolista. Então, esse é um elemento chave aqui das discussões que a gente ainda vai ter ao longo da disciplina. E como que a regulamentação governamental pode ser considerada uma barreira de entrada, né? Ou seja, se ela é uma barreira exógena ou endógena. Bom, eu deixo aqui como referência, né, a leitura obrigatória dessa aula, os capítulos 5 e 7 do livro do Davi Kupfer e da Lia Clever, Economia Industrial, que está disponível na minha biblioteca virtual. E também eu vou disponibilizar para vocês, mas isso aqui é uma leitura complementar, eu usei bastante gráficos aqui desse livro, New Perspectives on Industrial Organization, tá? De Tremblay e Tremblay. Bom, então é isso, desejo aí bons estudos e a gente se vê na próxima aula.